Graça e paz a todos, boa noite. Louvado seja o nosso grandioso Deus por mais esta grandiosa oportunidade. Quero louvar ao Senhor por este culto, por esta reunião. E chega o momento então de meditarmos na palavra do Senhor. Queria pedir gentilmente a sua atenção, o seu foco nesse momento, para que possamos juntos refletirmos, aprendermos do Senhor por meio da sua palavra. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa série na carta aos Colossenses, e o nosso tema geral é segurança em Cristo no mundo de incertezas. Então a gente está abordando essa carta, e a gente vai continuar abordando até dezembro, mês de dezembro, né? Então nós vamos estar então trabalhando esse tema geral e os temas específicos que são trabalhados aí ao longo da carta. Amém? Hoje então vamos dar continuidade. Semana passada fomos até o versículo 14 do capítulo 1 e hoje nós iremos meditar do versículo 15 ao versículo de número 23. Então, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, dos versículos 15 ao 23. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Queridos, livro de Gênesis, capítulo de número 1 e 2, nos relata como Deus criou o universo de forma boa, funcional, e como Deus colocou todas as coisas no universo em ordem. Lá também nos diz que Deus cria o ser humano, macho e fêmea, e o coloca com a função de cuidar e governar toda a sua criação, de modo que o ser humano conduzisse a criação ao seu pleno funcionamento e capacidade. Esses capítulos, irmãos, de Gênesis, descrevem uma realidade de plena harmonia, de plena ordem e comunhão, tanto entre Deus e a sua criação, incluindo o homem, quanto também entre o ser humano e a criação, e entre o ser humano e o seu semelhante. É uma relação de plena harmonia, paz e comunhão. Porém, queridos, no capítulo 3 de Gênesis, tudo isso é alterado. O primeiro casal se rebela contra Deus, desejando ser igual a ele. E como consequência dessa queda, queridos, a desordem ela é introduzida no mundo. A partir daquele momento,
toda a realidade seria caracterizada agora pela desordem e pelo conflito. Deus e a humanidade, queridos, a partir dali, viveriam em uma realidade de inimizade e hostilidade. E isso também se aplicaria à relação entre os homens e entre o homem, o ser humano, e o restante da criação de Deus. Tal estado das coisas, irmãos, estado de desordem, de conflito, de desarmonia, tal estado das coisas, da realidade, clama por uma solução. Clama por uma redenção. Nesta passagem, queridos, nós veremos como Jesus estava envolvido tanto na origem quanto na renovação da criação. Deixando mais claro, tá? Grave isso aqui. Nós veremos nessa passagem que a existência, sustento e restauração de toda a realidade criada provém de Jesus e estão centrados nele. Vou repetir. Nós veremos aqui nesta passagem que a existência, sustento e restauração de toda a realidade criada provém de Jesus e estão centrados nele. Então a gente vai ver isso aqui em dois momentos, tá? Primeiro momento, dos versículos 15 ao 17, nós iremos ver o papel de Jesus na origem e sustento da criação. Vamos ler primeiro o verso 15, novamente? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Queridos, no versículo 13 desse capítulo 1, Paulo ele iniciou seu discurso acerca da obra de Deus na vida do seu povo. E lá Paulo disse que Deus transportou o seu povo do domínio das trevas para o reino do seu Filho. E ao mencionar o Filho, Paulo disse também no versículo 14 que é nele, em Cristo, que há redenção, que há perdão dos pecados. Então, dos versículos 15 ao 20, Paulo, ele de forma sublime e impactante, ele fala mais acerca da supremacia de Jesus. E ele já faz isso antecipando aquilo que ele irá argumentar mais à frente ao combater os ensinos dos falsos mestres. Só recapitulando, Paulo está escrevendo para uma comunidade que está infiltrada por falsos mestres, que estão trazendo ensinos estranhos, um falso evangelho, e Paulo, boa parte do propósito de Paulo escrever essa carta é para alertar e equipar os cristãos em Colossos para rejeitar e resistir a essas heresias. Então, o que Paulo ele vai escrever aqui nessa passagem, e demonstrando esta supremacia de Jesus, essa grandeza de Jesus, já é um preparo aos colossenses para aquilo que ele vai dizer mais para frente, combatendo o ensino dos falsos mestres. Muitos estudiosos, queridos, acreditam que dos versículos 15 ao 20, esses versículos 15 ao 20, faziam parte de um poema ou um hino cristão que Paulo incorpora aqui no seu texto, na sua carta. Só que isso não é tão relevante para a compreensão, para a interpretação da mensagem de Paulo aqui, que nós iremos meditar nesta noite. No versículo 15, Paulo ele começa dizendo que Jesus é aquele no qual é visto o próprio Deus, o qual não pode ser visto exceto em Jesus. Com isso, queridos, Paulo parece estar falando que a revelação plena e definitiva de Deus se encontra em Jesus. Porém, irmãos, parece que há algo mais aqui nisso que Paulo fala. Tanto a expressão imagem de Deus que Paulo usa, quanto a expressão primogênito da criação, no versículo 15, tudo isso alude ao princípio de tudo relatado em Gênesis. Inclusive, a expressão imagem de Deus
é usado para se referir à criação do ser humano, lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Assim, queridos, se referir a Jesus como imagem de Deus e primogênito de toda a criação, pode também ser uma declaração de que todas as coisas foram criadas com base em Jesus. O que implica, irmãos, que tudo foi criado com base no próprio Deus, pois Jesus é a imagem de Deus. E isso, querido, se encaixa com o que Paulo vai dizer a seguir sobre a relação de Cristo e a criação. Agora, sobre a expressão primogênito de toda a criação, é importante dizer aqui que alguns usam essa expressão para dizer que Jesus foi o primeiro ser a ser criado por Deus, foi o primeiro ser criado por Deus. Portanto, Jesus seria mais uma criatura de Deus. Porém, queridos, o próprio texto vai refutar isso. Primeiro que o termo traduzido por primogênito aqui não se refere apenas ao primeiro que nasce. Na Bíblia, queridos, a palavra, o termo primogênito, também pode se referir, e é usado no sentido, para se referir a aqueles que precedem outros e aqueles que estão em uma posição superior do que outros. Às vezes, o termo primogênito é usado nesse sentido metafórico e figurativo. E isso, queridos, que eu estou falando, fica ainda mais claro no versículo de número 16. Porque Paulo ele vai explicar o que significa Jesus ser primogênito de toda a criação. Inclusive, Paulo usa a conjunção aqui, pois, que explica. Paulo vai dar a razão de Jesus ser o primogênito de toda a criação. Paulo vai dizer, tanto no versículo 16 e também lá no versículo 17, que Jesus, ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Não que ele é uma criatura. E no verso 17, Paulo vai dizer que ele é anterior a todas as coisas. Além disso, queridos, no versículo 18, é usado novamente o termo primogênito. E claramente lá se refere à primazia, à precedência e à prioridade de Jesus. Dito isto, vejamos então que Paulo tem mais a dizer sobre essa relação de Jesus com a criação. Versículos 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Queridos, no versículo 16, Paulo, assim como outros autores do Novo Testamento, ele apresenta Jesus como agente da criação, como aquele por meio de quem todas as coisas, o mundo, o universo foi criado. Em outras palavras, queridos, tudo o que existe deve a sua existência a Cristo. Paulo ele deixa claro, irmãos, que tanto a criação física, material, quanto a não física, foram criadas por meio de Jesus. E Paulo, inclusive, ele faz questão de explicar que as criaturas invisíveis que foram criadas também por meio de Jesus são os seres espirituais, são os poderes espirituais. Isso é importante, irmãos, porque parece que os falsos mestres estavam ensinando os colossenses a temerem e a reverenciarem esses poderes espirituais. Inclusive dizendo que esses espíritos, esses seres espirituais, eles quem controlavam o mundo. Por isso que os colossenses precisavam temer e reverenciar esses seres. E isso é importante porque Paulo já está dizendo aqui, desde o início, que Jesus é o criador desses seres.
E talvez, queridos, dentre esse ensino, e isso na leitura da carta, parece que isso estava acontecendo, os falsos mestres talvez estivessem dizendo o seguinte: olha, Jesus, ele é só mais um desses seres. Jesus é uma criatura também, é um ser criado, e ele é só mais um desses seres que controla o mundo. Então Paulo já está estabelecendo no começo: não, Jesus não é mais um desses seres. Jesus é o ser, por meio do qual todos esses seres foram criados. E tudo que existe, existe por causa de Jesus e em Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo, Jesus é soberano sobre todas as criaturas. Porque tudo que existe foi criado por meio dele e para ele. Paulo claramente, queridos, trata Jesus como Deus aqui. E é interessante que às vezes é usado esse texto de Colossenses, principalmente versículo 15, contra a divindade de Jesus, e é um dos textos que mostra a divindade de Jesus de maneira mais explícita, mais gritante. Então, queridos, no versículo 17, Paulo ele arremata essa primeira parte da sua declaração, se referindo novamente à pré-existência de Jesus, e ele acrescenta uma coisa: além de todas as coisas terem sido criadas por meio de Jesus, tudo também é mantido, é sustentado nele. Ou seja, queridos, tudo no mundo se mantém em ordem em Jesus. Em outras palavras, Jesus é o princípio unificador de céus e terra. Algo fica extremamente claro nessa primeira parte da passagem. Toda a fé cristã está fundamentada no senhorio de Jesus sobre toda a realidade criada. Toda a fé cristã, irmãos, está centrada em Jesus. Nós cremos e anunciamos que toda a realidade se originou e é governada e está centrada em Jesus. Não há absolutamente nada neste mundo, queridos, seja em qual dimensão for, que não esteja debaixo da autoridade de Jesus. Todo o reino vegetal, animal e humano estão sob o governo do Rei soberano e verdadeiro. As coisas inanimadas também, queridos, como os mares, as rochas, as montanhas, as estrelas. Até mesmo os micro-organismos, como as bactérias e os vírus, não escapam do governo de Jesus. As chamadas leis da natureza, como a lei da gravidade, a lei da gravitação, até mesmo estas leis, queridos, que regem a natureza em um processo regular e previsível, elas mesmas são regidas por Jesus. Da mesma forma, irmãos, é um mundo espiritual. Sejam seres espirituais do bem, sejam seres espirituais do mal. Todos eles obedecem à voz do Supremo Rei. Portanto, queridos, não há razão para temermos os espíritos malignos, pois todos eles estão debaixo do governo do Rei do mundo. Ele, queridos, é o verdadeiro, é o perfeito e justo Rei. Os governantes terrenos, queridos, são apenas paródias de Jesus. Sendo assim, irmãos, não faz sentido nós depositarmos nossa fé e esperança em algo ou em alguém além de Jesus, além de Cristo. Os políticos, irmãos, não possuem autoridade absoluta, portanto, eles são incapazes de manter em ordem e harmonia e estabelecer a paz plena neste mundo. Ao exercermos a nossa cidadania, queridos, quando a gente vai votar,
quando fizermos isso, nós temos que ir com a convicção que o verdadeiro governante deste mundo ainda há de vir. Enquanto os líderes terrenos, irmãos, exercem o seu governo provisório, a igreja chora e anseia pela vinda do Rei definitivo. Agora, queridos, essa centralidade em Jesus, ela também precisa ser real em nossa vida de fé, seja pessoal ou comunitária. Queridos, seja quando vamos ensinar ou pregar, seja em nossas conversas casuais, seja em nosso modo de viver, de pensar, de agir, de se comportar, de tratar as pessoas, seja na maneira de enxergarmos o mundo, tudo em nossa vida, irmãos, precisa ser movido, direcionado e fundamentado em quem Jesus é e naquilo que ele fez. Inclusive, há um livro maravilhoso chamado Vida em Cristo, de John Stott. E nesse livro, o autor, ele se baseia nas preposições que aparecem no Novo Testamento, com referência a Cristo. E ele vai dizer o seguinte, o livro é sobre isso, tá? John Stott escreve que como nós cristãos precisamos viver em, por meio de, sobre no sentido de fundamento, com, por e como Cristo. Cada capítulo é uma preposição dessa em referência a Cristo. Mostrando como a vida cristã tem que estar centrada em Jesus. E esse como Cristo é também fundamental, irmãos, porque fala de imitação, de imitar a Jesus. E imitar Jesus é algo espetacular, incrível, porque ao mesmo tempo, imitar a Jesus significa imitar o próprio Deus, ao qual nós fomos feitos à imagem, e ao mesmo tempo imitar o ser humano por excelência. Quando nós imitamos a Jesus, nós estamos imitando o próprio Deus e ao mesmo tempo o verdadeiro e pleno ser humano. O ser humano por excelência, queridos. Irmãos, se todo o universo gira em torno de Cristo e para a sua glória, quanto mais nós, o seu povo, precisamos orbitar Cristo. Toda a nossa vida, a nossa fé precisam orbitar Cristo. Mas, irmãos, fica a pergunta. E o fato de que toda a realidade criada foi distorcida e quebrada pelo pecado? É a pergunta que não quer calar. E é o que a gente vai tentar responder aqui no segundo momento, onde nós veremos aqui, dos versículos 18 ao 23, o papel de Jesus na restauração da criação. Vamos ler primeiro aqui dos versículos 18 ao 20? Então, só relembrando. Em primeiro lugar, a gente viu o papel de Jesus na origem e sustento da criação. E agora nós iremos ver o papel de Jesus na restauração da criação. Vamos ler. Versículo 18 ao 20 primeiro. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Queridos, além de Jesus ser soberano sobre toda a criação, Paulo diz no versículo 18 que ele também o é sobre a igreja. Ele é o cabeça da igreja. Jesus ser cabeça da igreja pode também se referir como aquele que deu origem à igreja e que possui união com ela. Inclusive, no capítulo 2, versículo 19, Paulo ele irá dizer que os falsos mestres não estão ligados à cabeça, que é Cristo. Em outras palavras, Paulo vai dizer que esses falsos mestres não fazem parte do povo de Deus, não fazem parte da igreja de Cristo.
O apóstolo também diz aqui, queridos, que Jesus ele é o princípio da ressurreição. E eu peço a sua atenção aqui, tá? Isso que eu vou dizer é extremamente importante e fundamental para a compreensão não só de Colossenses, mas de todo o Novo Testamento. Quando Paulo diz, queridos, que Jesus é o princípio da ressurreição, a gente tem que entender algo que permeava a mentalidade, a teologia e a esperança dos judeus. Boa parte dos judeus, irmãos, acreditavam que a ressurreição do povo de Deus se daria com o surgimento da nova era, ou seja, da nova criação feita por Deus. Boa parte dos judeus acreditavam que no futuro, na nova era que Deus traria, na nova criação ou na renovação da criação, Deus ressuscitaria o seu povo. Portanto, ao dizer que Jesus, quando Paulo diz que Jesus ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, Paulo está afirmando que a ressurreição de Jesus marcou o início dessa nova era que estava sendo aguardada pelos judeus. Ou seja, que a nova criação já foi iniciada. Assim, queridos, dos versículos 15 ao 17 que a gente acabou de ver, Paulo disse que Jesus é anterior e soberano sobre toda a primeira criação, relatada em Gênesis. Daqui em diante, Paulo irá falar sobre Jesus sendo aquele que é anterior e soberano sobre a nova criação, que inclusive é pré-anunciada pelos profetas do Antigo Testamento. Paulo, então, queridos, explica no versículo 19, mais uma vez com a conjunção pois, para explicar, Paulo explica que toda a criação, tanto a antiga quanto a nova, devem a sua existência a Jesus, porque Deus quis que toda a plenitude habitasse nele. Mas o que seria, irmãos, essa plenitude que habita em Jesus? Pode ser que Paulo está falando aqui que toda a plenitude de Deus, tudo aquilo que Deus é, reside em Jesus. Isso combina, inclusive, com Jesus sendo a imagem de Deus que a gente viu no versículo 15, e com as palavras de Paulo no capítulo 2, versículo 9, onde ele repete essa expressão e acrescenta que a plenitude que habita em Jesus é divina. Toda a plenitude da divindade habita em Cristo. Então pode ser que Paulo está dizendo isso. Olha, toda a plenitude de Deus, tudo aquilo que Deus é, reside em Jesus, está em Jesus. Porém, irmãos, uma vez que nesta passagem, Paulo, e perceba, Paulo repete várias e várias vezes termos que expressam completude, todos, tudo, toda. Ele repete várias vezes. Diante disso, irmãos, parece que aqui, com toda a plenitude que reside em Jesus, que habita em Jesus, parece que Paulo ele está dizendo que Deus quis que toda a realidade criada, tanto da antiga quanto da nova criação, existisse em Jesus. Que tudo aquilo que foi criado foi do agrado de Deus, que existisse em Cristo, em Jesus. Paulo, então, queridos, continua no versículo 20, dizendo que Deus também quis que toda a criação fosse reconciliada com Jesus por meio do seu sacrifício sangrento, não pelo sangue de animais, como na antiga aliança, mas pelo sangue de Jesus, Deus quis reconciliar consigo toda a criação. Esse versículo de número 20, irmãos, ele faz um paralelo com o versículo de número 16. Se vocês perceberem, são palavras semelhantes. Paulo está anunciando aqui, queridos, que toda a ordem criada, toda a realidade criada foi reconciliada com Deus. É aquilo que nós chamamos de reconciliação cósmica. Por quê? Cósmica vem de cosmos, mundo, universo.
quando a gente fala de reconciliação cósmica, é o que Paulo está dizendo aqui. Em Jesus, Deus reconciliou consigo mesmo todo o mundo, todo o universo, toda a criação, toda a realidade criada, exceto os espíritos maus, os quais foram subjugados por Jesus. E a gente vai ver isso lá no capítulo 2, versículo 15. Os espíritos maus, eles foram subjugados, foram vencidos por Jesus. Agora, irmãos, talvez para alguns de vocês isso soe estranho, essa reconciliação cósmica, mas Isaías, ele profetiza que no governo do Messias vindouro, para Isaías era vindouro ainda, né? Era futuro. No governo desse Messias vindouro, toda a criação estaria em plena justiça, paz e harmonia. Eu queria que os irmãos, eu não gosto muito de fazer isso, mas eu acredito que é importante, eu queria que os irmãos abrissem comigo, lá em Isaías capítulo 11. Então vamos lá, versículo número 1, só para a gente saber a quem Isaías está se referindo. Verso 1. Um ramo surgirá do trono de Jessé. Jessé é pai de Davi, o rei Messias era esperado da linhagem de Davi. E das suas raízes brotará um renovo. Isaías está profetizando sobre a vinda do rei futuro, do Messias, do rei aguardado. Agora vamos pular para o verso 4 até o verso 9. Olha o que Isaías diz sobre essa realidade que é governada por esse rei futuro, por esse Messias. Versos 4 ao 9. Mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca, matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. Agora, olha o que Isaías diz. Verso 6. O lobo viverá com o cordeiro, predador com presa. O leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. Verso 7. A vaca se alimentará com o urso. Seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Verso 8. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. Quem tem coragem de deixar seu filho brincar perto do esconderijo da cobra? A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém, verso 9, ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Paulo ele está aludindo a Isaías aqui, querido, dizendo que Jesus é esse rei prometido, por meio do qual Deus operou essa reconciliação cósmica. Deus trouxe harmonia. Deus trouxe paz. Deus estabeleceu a paz por meio de Jesus. Sendo assim, queridos, Paulo ele está declarando que essa reconciliação cósmica já começou por meio da morte e ressurreição de Jesus. E isso, irmãos, é claro, inclui o ser humano, como ele diz a seguir. Versículos 21 ao 23. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, o pastor Davi sempre fala sobre esse mais de Paulo, que é sempre importante, né? Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Queridos, no texto grego,
O início do versículo de número 21 começa com a expressão "e vocês", ou "também vocês". Talvez esteja assim na sua versão, na minha não está, mas o texto grego inicia assim, o versículo de número 21. "E também você", ou "também vocês", ou "e vocês". Portanto, irmãos, Paulo ele passa da reconciliação cósmica, reconciliação de toda a criação, para a reconciliação do ser humano. De maneira mais específica aqui, reconciliação de Deus com os colossenses. Versículo 21, versículo número 22. Ou seja, queridos, Paulo ele passa do geral para o específico. Assim como ele fez ao retratar Jesus primeiro como soberano e Senhor sobre toda a criação, e depois como Senhor sobre a igreja. Essa transição do geral para o específico, como se fosse um funil. Paulo diz também, queridos, que assim como toda a criação foi atingida pelo pecado e separada de Deus, os colossenses também se encontravam assim no passado. Eles eram inimigos de Deus e separados dele devido à sua maldade. Mas agora, queridos, estão em paz e relacionamento com Deus por meio do sacrifício de Jesus, uma vez que eles foram purificados e justificados de todos os seus pecados. É importante o fato, irmãos, de que, ao que tudo indica, a carta a Filemon foi escrita na mesma época que Paulo escreveu esta carta aqui. E as duas cartas foram enviadas juntas, uma vez que Filemon residia justamente na cidade de Colossos. Então parece que Paulo escreveu, a gente viu um pouquinho aqui isso no nosso estudo de introdução, parece que Paulo escreveu Colossenses e Filemon na mesma época e enviou junto essas cartas que teriam o mesmo destino. Claro, a carta a Filemon de maneira mais específica e a de Colossos, a igreja, a comunidade que estava ali em Colossos. Mas por que isso é importante? Porque se a gente for ler a carta aos Colossenses, a carta a Filemon, o tema central da carta a Filemon é justamente a reconciliação. Por quê? Porque Paulo pede a Filemon que receba de volta o seu escravo Onésimo, que se converteu com a pregação de Paulo, que tinha fugido de Filemon, e Paulo diz, olha, receba Filemon não mais como seu escravo, mas como seu irmão em Cristo. E outra coisa, perdoe qualquer ofensa que ele lhe cometeu. E uma vez, irmãos, que nesta época, esse tipo de carta que Paulo escreve era lido em público diante da comunidade, a maioria da população era analfabeta, não tinha Bíblia na mão, nem todo mundo, poucas pessoas tinham a Bíblia na mão, e as cartas eram lidas de maneira pública diante da comunidade. E provavelmente a carta a Filemon também foi lida diante da comunidade. Porque Paulo, ele fala algumas coisas da carta que dá a entender que aquela carta, embora seja destinada a Filemon, é para ser lida para a comunidade, é direcionada também à comunidade. O que eu quero dizer com tudo isso? Parece então, irmãos, que quando os colossenses ouvissem a leitura desta carta a eles, direcionada a eles, quando eles ouvissem que Deus, por meio de Jesus, reconciliou todo o cosmos e reconciliou os colossenses consigo mesmo, quando eles ouvissem isso, queridos, isso serviria de motivação para a reconciliação entre eles, principalmente entre Filemon e Onésimo. E diante do que Paulo fala aqui, irmãos, você acha que dá para negar a reconciliação? Você acha que dá para fugir de reconciliação diante do que Paulo diz aqui, nessa carta, nessa passagem que nós estamos meditando? Assim, queridos, no versículo de número 23, Paulo ele deixa claro que tudo isso é recebido somente por aqueles que permanecem crendo
nessa nova realidade anunciada pelo Evangelho. Frisa isso aqui. Reconciliação cósmica não é a mesma coisa que o universalismo, tá, irmãos? O universalismo diz que todo ser humano será salvo no último dia. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Tanto que no versículo 23 ele diz, olha, é por meio da fé, e tem que permanecer na fé. Que os benefícios do sacrifício de Jesus são aplicados em quem crê. Portanto, reconciliação cósmica de toda a criação não quer dizer o universalismo. Paulo, queridos, ele está mais uma vez alertando os seus leitores e ouvintes a não serem seduzidos por aquilo que os falsos mestres estão ensinando, pois eles já estão na verdade do Evangelho e devem permanecer assim. Paulo ele já disse isso, a gente viu semana passada. E ele repete com palavras muito semelhantes e até iguais. Ele está dizendo, não sejam seduzidos por esses ensinos. Vocês já estão na verdade do Evangelho, vocês precisam permanecer nisto. Permaneçam firmes. E Paulo diz, queridos, que esse Evangelho é o Evangelho verdadeiro, que é o que ele proclama. Paulo diz, olha, esse Evangelho que vocês receberam, vocês ouviram, que vocês creram, é o Evangelho que eu prego. É o Evangelho verdadeiro. O Evangelho dos falsos mestres é um falso Evangelho. E qual é o Evangelho que Paulo prega? É o que ele acabou de expor. É o que ele acabou de dizer. Amém, queridos? Irmãos, nosso relacionamento com Deus foi rompido desde o Éden. Desde os nossos primeiros pais. Portanto, irmãos, nós também estávamos afastados de Deus e éramos seus inimigos devido ao nosso estado de rebeldia. Mas o Senhor não desistiu de nós, queridos, apesar da nossa maldade e impureza. Por meio da morte sangrenta de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Nosso relacionamento com Ele foi reconstruído. Toda relação de conflito, de hostilidade e de separação entre nós e Deus, queridos, foi transformada em uma realidade de paz e de comunhão. Um teólogo do Novo Testamento chamado N.T. Wright, ele diz que é como se toda inimizade ou toda hostilidade que tem mantido os humanos e Deus separados entre si, é como se tudo isso tivesse feito o pior com Jesus na cruz. Onde havia morte, irmãos, Jesus trouxe vida por meio da sua morte. Nós temos paz com Deus por meio de Jesus. O Jesus supremo e soberano, por meio de quem todas as coisas foram criadas, assumiu a natureza humana, se tornou um de nós e morreu de uma forma sangrenta, queridos, a fim de que nossos pecados sejam purificados, que sejamos santificados e justificados para sermos reconciliados com Deus. Agora, queridos, Jesus, o verdadeiro e definitivo templo, é o local onde Deus e o ser humano se encontram. É em Jesus que Deus e o ser humano se encontram. É mediante a Jesus Cristo, irmãos. Jesus é o único meio. Vou repetir. Jesus é o único meio pelo qual podemos ter comunhão e relacionamento com Deus. E é pela fé em Jesus, irmãos, e em sua obra, que os benefícios da morte e ressurreição de Cristo nos são aplicados. É quando cremos naquilo que Jesus é, em quem Jesus é e naquilo que Ele fez, que os benefícios da sua morte e da sua ressurreição são aplicados a nós. Mas talvez alguns de vocês aqui nesta noite estejam se questionando aí enquanto eu prego sobre a verdadeira necessidade dessa reconciliação
e o meio drástico que Deus usou para efetuá-la, ao entregar o seu filho a morrer de uma forma tão humilhante, cruel, dolorosa e sangrenta. Porém, queridos, se alguém de vocês está talvez questionando, eu queria te convidar gentilmente a refletir sobre as maldades que você já pensou, que você já desejou e que você já praticou. E também as maldades que já foram cometidas contra você. Entenda, Deus, que é totalmente santo e justo, Ele não pode ter comunhão conosco nessa condição, nesse estado. Por isso que primeiro, irmãos, Ele precisou resolver a questão dos nossos pecados, a fim de que o nosso relacionamento com Ele fosse restaurado de forma definitiva. Fora isso, querido, só resta juízo e ira sobre nós. Outra coisa importante, irmãos, é que assim como o pecado atingiu toda a criação, trazendo desordem, conflito e destruição, a morte de Jesus trouxe reconciliação a toda a criação. Trouxe restauração e redenção de todo o cosmo. E tudo isso, irmãos, iniciou novamente o processo de paz, harmonia e ordem entre Deus e o mundo criado por Ele, irmãos. Porque se o pecado atingiu tudo, e os efeitos da morte de Cristo e a ressurreição não atingem tudo, o pecado tem mais poder que o sangue de Jesus. Mas o que Paulo nos diz é, tudo aquilo que foi tocado pelo pecado também é tocado pela morte e ressurreição de Jesus. Nessa nova criação, dessa criação restaurada e reconciliada com Deus. Sendo assim, queridos, a gente não pode achar que a morte de Jesus trouxe reconciliação apenas entre Deus e o ser humano, como muitas vezes é enfatizado, como se a morte de Jesus trouxesse reconciliação apenas entre nós, ser humano, e Deus. Não, queridos. Não. É reconciliação cósmica de toda a criação. Isso deve nos levar a enxergar, irmãos, que toda a realidade, isso deve nos levar a enxergar toda a realidade criada de forma diferente. Essa reconciliação cósmica deve fazer a gente olhar para a realidade de maneira distinta, diferente, queridos. Presta atenção, o mundo que a Bíblia nos ensina e nos manda rejeitar são os valores e o modo de vida mundano que são contrários à vontade de Deus, não a criação de Deus, irmãos. Inclusive essa ideia de que esse mundo vai ser destruído, essa ideia escapista, eu quero ir embora, eu quero que tudo seja destruído, Deus destrua todas as coisas. Não, queridos. Essa é a criação de Deus. Ele criou, foi quebrada pelo pecado e Ele restaurou por meio de Jesus. E Ele trouxe a comunhão e relacionamento com Ele novamente, estabeleceu a paz novamente por meio de Jesus, queridos. Irmãos, o que nós precisamos, na verdade, é valorizar a criação de Deus. Nós fazemos isso quando cuidamos da natureza, não produzindo a sua destruição, contribuindo para o uso dos recursos naturais de maneira sustentável, consciente. Nós valorizamos a criação quando nós também cuidamos e não maltratamos os animais. Quando nós também, queridos, amamos, cuidamos e respeitamos o nosso próximo e combatemos a injustiça e todo tipo de discriminação, seja contra o negro, seja contra o pobre, seja contra o gay, seja contra aquele que professa uma outra fé, aquele que pertence a outra religião. Quando nós combatemos a discriminação,
Nós estamos enxergando a criação de Deus como reconciliada com Deus. Como a realidade criada reconciliada com Deus. Portanto, nós combatemos tudo aquilo que traz desordem, conflito, divisão. Se nós cremos, irmãos, que toda a realidade criada foi reconciliada com Deus, nós iremos também cuidar dos pobres. Lembra de Isaías, que a gente acabou de ler? No governo do Messias, os pobres seriam cuidados. Então, enxergar a realidade criada como reconciliada com Deus é cuidar dos pobres, é proteger os mais vulneráveis, é denunciar ambientes que promovem exploração, abuso e opressão de pessoas, ao mesmo tempo que não incentivamos violência àqueles que cometem injustiça e abuso. Essa experiência, queridos, de uma realidade reconciliada precisa ser muito mais vivida entre o povo de Deus, ou seja, entre nós. Não podemos deixar, irmãos, que as nossas diferenças políticas se tornem mais fortes que o sangue de Jesus, como vimos na última eleição. Não podemos deixar, irmãos, que as nossas diferenças teológicas nos separem. E aí, aproveitando que a gente está perto de comemorar o dia da reforma, e às vezes a gente fala só das virtudes dos reformadores, e claro que tiveram, foram homens de Deus, que defensores do Evangelho, mas eles erraram. Inclusive Lutero e Zwinglio, que foi o reformador da Suíça, eles se separaram. Eles não quiseram ter comunhão por causa de uma diferença que eles tinham sobre a presença de Jesus na ceia. Será que nós iremos permitir a mesma coisa em nosso meio, irmãos? Uma vez que cremos que Deus já trouxe reconciliação por meio de Jesus? Nós precisamos, irmãos, promover e buscar o caminho do perdão e da reconciliação entre nós. Nós precisamos resistir à desarmonia, o conflito e a divisão em nosso meio, irmãos. Precisamos resistir. A reconciliação cósmica, irmãos, estabelecida por Jesus, não deve ser apenas uma doutrina que defendemos, mas algo vivido, algo experimentado. Sim, irmãos, eu sei. Nós ainda não conseguimos visualizar e experimentar essa reconciliação de forma plena. Porque há ainda muita desigualdade, injustiça, guerra, violência e miséria neste mundo. O que a gente precisa entender é que, por meio da morte e ressurreição de Jesus, Deus, ele iniciou o processo de reconciliação e de restauração plena de toda a criação. E ele iniciou, inclusive, no seu povo, ao reconciliar o seu povo, o ser humano consigo mesmo. Aqueles que creem em Jesus. Portanto, queridos, mesmo diante da realidade cruel que nós ainda muitas vezes presenciamos, nós precisamos nos levantar como pessoas em quem essa reconciliação já começou. Enquanto aguardamos, irmãos, a realidade plena de tudo isso na Nova Jerusalém. No novos céus e nova terra. Amém, queridos? Irmãos, depois de um texto como esse, que nos deixa maravilhados e quase que sem fôlego, Paulo ele já preparou bem o terreno para aquilo que ele irá tratar com a igreja a seguir, principalmente capítulo de número 2. Ou seja, irmãos, Paulo ele já deixou claro no começo da sua carta que absolutamente tudo que existe se origina, é sustentado e é restaurado por Jesus. Portanto, queridos, Paulo está dizendo desde o começo da carta, Jesus é supremo
e suficiente. E nele, os colossenses e nós estamos seguros no mundo de incertezas. Amém?